Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. E está de volta ao Sobre Carris, hoje com mais um episódio. Viva Carlos Cipriano. Olá. E viva Diogo Ferreira Nunes. Olá, viva. Eu sou o Ruben Martins e como diferente está o país, ou como igual continua, mas a situação política agravou-se desde a última vez que falámos e levou a uma queda precipitada do governo. O que é certo é que o projeto do ministro Miguel Pinto Luz neste momento fica pelo caminho, ou não, poderá ter uma parte 2. Com menos de um ano em funções, o legado do ministro é curto. Neste episódio falaremos sobre isso. Baralta também, uma promessa ministerial, a reabertura completa neste mês de março. Não aconteceu, nem vai acontecer. E as alterações no traçado de alta velocidade nas zonas de Gaia e Espinho. Mais à frente também vamos olhar para o turismo ferroviário e perceber onde é que estamos a falhar e o que é que podemos fazer mais. Vamos então começar este episódio com a crise política que tem afetado o país nos últimos tempos, nas últimas semanas. Não vamos fazer análise política, nem vamos discutir quem é que tem mais possibilidades de ganhar as próximas eleições. Isso fica para outro tipo de podcast, mas aqui falamos sobre o legado de Miguel Pinto Luz e o projeto que estava a meio. E não nos podemos esquecer que do último Conselho de Ministros, antes da queda do governo, ficou também a promessa desta continuidade ao Plano Ferroviário Nacional, com uma aprovação em Conselho de Ministros. Carlos Cipriano, é um legado que se veja este de Miguel Pinto Luz? O futuro dirá, porque foi demasiado prontamente interrompido e, portanto, eu penso que deixa mais pendentes do que um legado. E quais são esses pendentes? Bom, o primeiro de todos é a alta velocidade, que de alguma forma já foi lançado, mas há aqui muitas dúvidas sobre a segunda fase do primeiro troço, sobre o Oiã-Sor, em que há dúvidas quanto à localização da estação de Coimbra, porque o consórcio vencedor propõe que essa estação seja feita em Taveiro e isso poderá não estar de acordo com o caderno de encargos e carece aqui de uma decisão política, se é aceita ou não, e que para já fica no ar. Só para que fique claro, Carlos, a ideia do consórcio é construir uma estação de alta velocidade não em Coimbra B, mas afastá-la da cidade de Coimbra. Apesar de o que a IP quer é construir a estação em Coimbra B. Exatamente. Portanto, vamos ver se isso dá aso ou não a que o concurso seja anulado ou que se permita fazer uma simples correção e o consórcio acabe por admitir construí-la em Coimbra. Tudo isso fica em aberto com a queda deste governo. Como também ficam em aberto algumas dúvidas que têm surgido sobre o consórcio no troço Porto-Oiã querer afastar a estação de Santo Ovídio para 2 ou 3 quilómetros mais a sul, a fim de não ter que a construir dentro de um túnel. Há dúvidas sobre isso, não está esclarecido. É também mais um pendente que fica deste governo. Depois, ainda nas coisas que ficam por fazer, temos todo o Ferrovia 2020 e a sua lista de atrasos. Temos, para começar, o Douro, que não descolou sequer. Temos o Algarve Oeste, que, apesar de haver obras, de já haver catenária, parece que já está mesmo no fim, mas não está. E não só não está no fim, como também se vê em muito poucas obras. As equipas no terreno são muito poucas, estão dispersas e, portanto, não se sabe ao certo o que é que está a acontecer no Algarve e no Oeste, porque os atrasos vão se sucedendo e nem sequer há datas concretas para que haja a abertura do serviço já eletrificado. O Évora-Elvas, convém lembrar que foi adjudicado em 2019, é uma linha de 90 km em via única e continua-se também sem saber exatamente quando é que abre. E a Beira-Alta falaremos mais à frente, mas também já sabemos que só reabrirá se reabrir em junho. E, portanto, de alguma forma, este é o legado de Pinto Luz, que é não muito diferente do legado de Pedro Nuno Santos e de João Galamba e até de Pedro Marques, se quisermos. Não te esqueças da medida bandeira deste governo, que é o Paço Ferroviário Verde. Neste momento ainda só estava a falar das obras, mas sim, o Paço Ferroviário Verde é de facto um bom legado, correu melhor do que nós pensávamos, nós todos acreditamos que isto iria de alguma forma congestionar ou
entupir, sobretudo o serviço de intercidades. Há, de facto, alguns problemas, sobretudo alguns regionais, ali no eixo do mar, entroncamento Lisboa, motivados por um pico de procura bastante elevado, mas sim, as coisas têm corrido bem e é uma forma de trazer pessoas para o transporte ferroviário. Enfim, o que é que se saúda no caso de Pinto Luz? Fez uma abordagem diferente do seu antecessor, Pedro Nuno Santos, porque Miguel Pinto Luz tem chamado a IP ao Ministério todas as semanas, reuniões semanais, para acompanhar o Ferrovia 2020, infelizmente sem grande sucesso. Quanto ao resto, aprovou agora em cima da hora o Plano Ferroviário Nacional, que já estava pronto a servir, digamos assim, pelo governo anterior. Já tinha havido o debate na Assembleia da República, já tinha passado pela consulta pública e, portanto, o que não se compreendeu foi porque é que, a dado momento, este governo retirou o Plano Ferroviário Nacional do site do governo e depois, de repente, aprovam em Conselho de Ministros. Não se sabe muito bem o que é que aconteceu. Agora, este governo deixa a IP em roda livre porque não pode agora nomear um novo Conselho de Administração, uma vez que está em gestão, e, portanto, a IP fica em roda livre para continuar a atrasar o Douro e a não descolar com o Pocinho Barca d'Alva, para continuar a atrasar o lançamento do Caldas-Lourissal, para consolidar que é inevitável fechar Casa Branca-Beja durante 21 meses para modernizar aquela linha, quando, na verdade, é possível fazer uma abordagem diferente àquela obra, prejudicando menos as pessoas e enfim, para continuar também a não reabrir o Beja-Funcheira. E, portanto, é este o ponto de situação. Diogo Ferreira Nunes, pergunto tu mesmo que legado é que deixa, na tua visão, o ministro Miguel Pinto Luz e se, de certa maneira, esta interrupção deixa o ministro de mãos e pés atadas, ou pelo contrário, se a ferrovia está em velocidade de cruzeiro e, portanto, estes 2 meses ou 3 meses sem governo não farão grande diferença. Se tiver de pés e mãos atadas é porque o ministro quer. Porque o ministro, desde o dia em que tomou posse, teve todas as condições, por exemplo, para ou demitir imediatamente todo o Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal. Teve todas as condições políticas para isso, tendo em conta todos os atrasos acumulados que se registram no Ferrovia 2020. Não fez. Decidiu continuar a gestão que foi nomeada por Pedro Nuno Santos, em 2022. E pior ainda, desde 1 de janeiro, que num simples ato de gestão podia simplesmente não permitir a continuação do Conselho de Administração da IP, nomeando uma nova equipa, não fez até ao início de março. Não foi capaz de o fazer. Como é que se explica isto? Um ministro que diz que quer desatar os nós, desatou o quê? Aqui não desatou nada. E depois ainda se permitiu que a Infraestruturas de Portugal, tudo bem, vai ser algo de uma auditoria, mas quem é que vai escolher a empresa que vai fazer a auditoria? A própria Infraestruturas de Portugal. Portanto, o escrutinado é que escolhe as condições em que quer ser avaliado. É um luxo. É qualquer coisa de extraordinário. Porque... Vimos isso a acontecer no debate da moção de confiança no Parlamento há uns dias, não? O escrutinado a perguntar vimos pelas porque condições. Aparentemente não vai haver comissão parlamentar de inquérito para já. E o mesmo se passa com a IP, continua sem ser escrutinada, continua a não se avaliar como é que se continuam a cometer tantos erros, como é que não se resolve nada, como é que o ministro não desatou este nó. São coisas que ficam por esclarecer. Outro nó que também poderia ter sido desatado eventualmente é, por um lado, a compra de comboios de alta velocidade por parte da CP, continua sem ser lançado esse concurso, e outro nó que continua por desatar é a compra dos 117 comboios, 55 regionais, mais os restantes comboios suburbanos. Se continua a impugnar em tribunal há mais de um ano, o que é que impede o governo de simplesmente decidir, olhem, mais vale deitar isto abaixo, lançar um novo concurso, de uma forma um pouco mais rápida, naturalmente com outras condições do caderno de encargos, e finalmente resolver isto. Porque por este andar, quando é que pensam chegar os novos comboios? Porque entre a adjudicação, assinatura de contrato, autorizações do Tribunal de Contas e realmente a chegada do primeiro comboio são pelo menos 4 anos. Ou seja, corremos o risco de chegarmos ao final de 2029 e ainda não há um comboio novo para a CP que tanto precisa deles urgentemente. Aí, Diogo, permite-me discordar de ti, porque nestas coisas acho que há o governo que é do governo, há a justiça o que é da justiça. E seria uma decisão muito difícil de tomar, anular este concurso e lançar um novo, quando nós nunca sabemos se já no próximo mês não haverá uma decisão do Tribunal. E neste caso seria ainda aumentar o atraso. Portanto, como não sabemos
pode a qualquer momento haver uma sentença e o concurso prosseguir. Eu penso que é muito arriscado fazer um reset nisto e começar de novo. Se calhar seria pior emenda que o soneto. Eu não acho, sinceramente. Acho que isto já se atrasou tanto tempo que mais vale uma coisa em condições, até porque um dos principais pontos em discussão nesta queixa tem a ver precisamente com a questão de eventualmente haver uns pontos extra para quem realmente quiser fazer a montagem dos comboios em Portugal. E noutros países como a Bélgica, por exemplo, ainda há poucos dias houve uma decisão sobre um concurso de compra de comboios em que a Alstom era dada como uma grande favorita, porque a Alstom tem unidades na Bélgica, tinha todas as condições para ser vencedora, e de repente a CAF, a espanhola CAF, é que foi escolhida, e um dos pontos do governo belga para se defender desta decisão prendia-se exatamente com o facto de há estas regras da União Europeia que nós não podemos falhar. E é uma das questões que também está a ser levantada neste concurso para Portugal. Portanto, mais um nó que eventualmente poderia ter sido desatado. O passe ferroviário verde, para já, é uma boa medida. Vamos já ver até quando é que vai funcionar. Até agora não se tem visto propriamente mudanças no número de carros que circulam nas autoestradas e afins, e também não se nota aquela quebra esperada nos autocarros expressos. Pelo contrário, como tu cá escreveste, o Flixbus continua a aumentar o número de viagens e de passageiros em Portugal. Portanto, transição modal não existe. E do mais, pelo menos, houve mudanças na CP, ou seja, mantém-se o Presidente do Conselho de Administração, mas a restante equipa foi alterada. A ver, vamos, se vai haver progressos desse lado. A principal falha está do lado das infraestruturas neste momento, e também faltou tomar uma decisão mais assertiva em relação à Fertagos e, se calhar, quebrar eventualmente o monopólio neste eixo ferroviário Norte-Sul. Deixa-me voltar ao concurso dos 117 comboios, Diogo, porque a questão da pontuação pelo fabrico dos comboios em Portugal, os três concorrentes tiveram a mesma pontuação. O litígio que está no tribunal não tem a ver com isso. Tem a ver com questões técnicas entre eles e não com o facto do caderno de encargos valorar a produção no território nacional. Mas já houve juristas que levantaram esse ponto sobre a questão da montagem, de haver alguns pontos extra em relação a isso. Foi por isso é que eu falei nessa questão. Faz parte da litigância neste momento entre os concorrentes. Carlos Cipriano, deixa-me perguntar-te se Miguel Pinto Luz fica de certa maneira em xeque por ter tomado como seu este compromisso de reabrir a linha da Beira Alta até ao final do primeiro trimestre de 2025, que é, como quem diz, até ao final do mês de março. O que nós sabemos é que a linha da Beira Alta não vai reabrir até ao final deste mês de março. Há apenas mais um pequenino troço entre Mangualde e Celurico da Beira que fica aberto à exploração no dia 30, no domingo, o dia em que estas reaberturas são feitas, mas fica muito longe a obra de estar concluída. Falhou a IP, falhou o governo, falhou o ministro. Quem é que falha no meio disto tudo, Carlos Cipriano? No limite falha o ministro porque tem responsabilidade política, mas nós sabemos que quem falhou no terreno foi a IP, que conseguiu juntar mais um ministro à lista de ministros que já enganou, voluntário ou involuntariamente. Começa com Pedro Marques, com Pedro Nuno Santos, João Galamba e agora com Miguel Pinto Luz. É certo que Miguel Pinto Luz disse que eu vou ser de Estado, eu sei que vou ser de Estado, ele tinha consciência das promessas que fez com base nas informações da IP e sabe agora perfeitamente que não conseguiu cumprir os prazos, embora tenha arranjado um artifício de última hora que não lhe fica muito bem, que foi dizer sim, as obras ficam prontas até ao fim do primeiro trimestre de 2025. As obras acabam, só que a linha só reabre depois de ser feito um processo de certificações e de homologações que são necessários e que a IP faz questão de dizer que são feitos por entidades exteriores à IP. Ora, isso não corresponde totalmente à verdade, porque é a IP que tem que preparar esses processos mais imateriais para a homologação e porque, por outro lado, sabemos que depois de março vai continuar a haver obras. Por outro lado, o próprio Ministro, em São João da Pesqueira, chegou a afirmar que a linha iria reabrir no primeiro trimestre de 2025. Só mais tarde é que corrigiu o tiro e disse que as obras acabavam no primeiro trimestre. Na prática, o que as pessoas querem é que os comboios lá passem. E isso
não vai acontecer. Convém recordar que alguém, em abril de 2022, mentiu aos portugueses dizendo que a linha da Beira Alta ia fechar por um período de 9 meses. Praticamente ninguém acreditava, embora toda a gente dissesse, ok, se não for 9, vão de ser 12. Agora, o que ninguém contava é que ao fim de 3 anos a linha ainda não estivesse reaberta. E, portanto, houve aqui, no mínimo, desonestidade intelectual por parte de vários responsáveis, porque mentiram às pessoas. Em outubro de 2022, justificavam o atraso com a necessidade de construir um viaduto ferroviário novo em Santa Combadão, por causa das obras do IP3. E já agora, diga-se de passagem, que esse novo viaduto que foi construído substituiu um viaduto ferroviário que estava previsto para a duplicação e que agora o novo só permite uma linha única. É assim que se projeta o futuro do caminho de ferro em Portugal. Depois, mais tarde, vieram as desculpas do costume. A guerra na Ucrânia, as quebras nas cadeias logísticas, as dificuldades de mão de obra, a falta de materiais, a inflação, por aí afora. Depois, os problemas geotécnicos nos túneis de Trezói e de Mourilha. E agora é a necessidade de testes e vistorias para obter a certificação da linha e vamos de atraso em atraso. E no fim disto tudo, gastou-se dinheiro, não haverá aumentos de velocidade significativos, não serve Viseu e nem sequer a linha corrige o gabarito para que se possa fazer uma autoestrada ferroviária entre Portugal, Espanha e França. E assim se gasta o dinheiro. Diogo, a linha da Beira Alta continua a ser um caso paradigmático do programa Ferrovia 2020 e do fracasso que é fazer uma obra ferroviária em Portugal e que assusta muito pela perspectiva que temos pela frente no que toca à alta velocidade, ainda que obviamente saibamos que será diferente por causa da parceria pública-privada. O que te pergunto, Diogo, é se a Beira Alta tem salvação possível depois de tantos prazos que foram ditos, que foram depois contrariados, e no meio disto tudo, se ainda há alguém que acredita em prazos ou promessas feitas pela IP. O que se passa aqui é uma moção de confiança em que os dois maiores partidos chumbam completamente, porque já tivemos governo PS, já tivemos governo PSD, ambos se comprometeram com prazos para a linha da Beira Alta, falharam redondamente. Mal informados pela Infraestruturas de Portugal e caíram sem qualquer consequência, mais uma vez, e repito, em que o escrutinado tem todo o direito a escolher quem vai avaliá-lo, o que é qualquer coisa de extraordinário. Como é que se pode salvar a linha da Beira Alta? Complicado, porque como o Carlos já referiu há pouco, os passageiros não vão sentir grandes benefícios e reduções de tempo que existirem não são reduções de tempo na prática. São recuperações de tempo face ao que acontecia há 5, 10 ou 15 anos. Não há melhorias, não há comboio, não vai andar, não vamos demorar menos tempo a fazer a viagem. Agora, talvez o que possa melhorar as coisas daqui a alguns anos, eventualmente, é se, por exemplo, Viseu voltar a ter comboio, se houver uma ligação de Viseu para a linha da Beira Alta para Mangualde e para outros locais, como ficou escrito no Plano Ferroviário Nacional. Falta saber os detalhes da resolução do Conselho de Ministros, mas fica lá escrito a ver se isso realmente acontece. E depois a situação de haver a concordância da minha alhada, que permitirá comboios diretos entre o Porto e a Guarda sem necessidade de inversão na estação da Pampilhosa e que permitirá fazer um Lisboa-Porto primeiro pela Beira Alta e depois pela Beira Baixa e vice-versa. Isso pode ajudar a minorar um bocadinho as coisas e o facto dos comboios de mercadorias poderem circular com 750 metros de comprimento, embora não tenha sido resolvido o problema com as pendentes, ou seja, continua a ser necessário usar 2 locomotivas em vez de uma, o que aumenta custos, não vai ser fácil salvar isto. Vai dar muito trabalho convencer as pessoas que isto correu tudo bem, porque não correu nada bem. Deixem-me partilhar convosco que passei por Nelas neste carnaval e um dos carros alegóricos era um comboio a dizer finalmente já passa. E na realidade não passa não. Diogo, deixa-me introduzir outro tema neste sobre Carris, porque já estão técnicos do consórcio vencedor deste primeiro troço de alta velocidade no terreno e alegadamente estão a bater à porta de casas que não seriam afetadas pelo troço
da alta velocidade que a IP prometeu que ia ser escolhido às populações, nas sessões públicas que estão a ser feitas. Sei também que assiste a uma sessão pública que aconteceu agora recentemente, a propósito deste lote que vai entre Açor e o Carregado, que aconteceu na Azambuja. E por isso, Diogo, o que eu quero perceber contigo é até que ponto é que, mais uma vez, a IP diz uma coisa e na prática o que as pessoas veem no terreno é outra. Para já não se vê grande coisa no terreno, porque ainda não está assinado o contrato de adjudicação. Ou seja, se correr tudo bem, se não houver mais atraso e se eventualmente não houver um cancelamento, porque como as coisas estão, só há uma PPP. A segunda, o Oian Sor, vai voltar para trás, já foi anunciado, vai ser cancelado e vai ter que ser feito um novo concurso. Lá para meados deste ano, lá para junho, finalmente haverá máquinas a fazerem coisas. O problema, Diogo, é o facto das pessoas estarem a ser incomodadas por técnicos deste consórcio que estão a ir a casas que, teoricamente, não iriam ser afetadas por esta obra. E vão ser. O problema foi que a IP, com base naquilo que tem sido escrito, atravessou-se com o que não se podia atravessar. Porque, no final de contas, a decisão final do exato traçado onde vai ser construída a linha depende, por exemplo, do consórcio da entidade que vai construir o troço e depois está sujeito à avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente, está sujeito também à decisão da IP. Mas isso é só numa outra fase, não é nesta fase de sessões de esclarecimento e afins. Até porque as sessões de esclarecimento, conforme assisti esta semana, muito pouco garantem. Nem sequer podem ser gravadas, por exemplo, ou seja... Podemos acabar aqui num disco que diz mas você disse isso. Mas isso não tem prova nenhuma disso. E depois, os mapas que são apresentados nestas sessões de esclarecimento ainda são mapas com cenários. Agora a IP já fala, o traçado que está aqui tem 400 metros à esquerda, 400 metros à direita de distância do que pode efetivamente acontecer. É a tal margem de erro. Mas, pelos vistos... conforme aquilo que tem sido escrito, não foi bem assim que fizeram há um ano ou dois. Agora é que se estão a lembrar de dizer estas coisas. E as populações estão a ser muito pouco esclarecidas em relação às expropriações, como é que vão funcionar, quais é que são as condições, quem é que vai fazer as avaliações, de que forma é que o tribunal depois vai decidir, se o valor é realmente o valor justo ou não, e depois os impactos mentais, de alguma forma, que isto tem sobre as pessoas. Porque há famílias que estiveram a vida toda nestes locais e que de um dia para o outro vão ter que mudar de sítio. Portanto, convém que sejam processos muito transparentes, muito claros e em que as pessoas não sejam realmente enganadas, porque isto depois vai gerar desconfiança e depois o que vai acontecer é que vamos ter cada vez mais gente contra a alta velocidade, porque as pessoas vão pensar isto não está a ser bem comunicado, isto não está a ser bem transmitido, quando não é exatamente isso que vai acontecer. O que é curioso também é que quando se construíram autoestradas por todo o lado, não houve também o escarcéu como tem havido agora. O que é interessante. Por um lado, realmente evoluindo, já há maior consciência sobre estes temas. A ferrovia provoca paixões quando é para discutir os traçados e depois quando já se começa a entrar na fase das expropriações. É sempre muito mais polémico, porque naqueles anos de ouro, aquelas décadas em que se espalharam autoestradas por todo o país, eu não me lembro de haver sido polémicas tão grandes. Primeiro, nem em relação aos seus traçados, porque considerava-se sempre um bem qualquer autoestrada do ponto A para o ponto B, e também não houve grandes polémicas com as expropriações. Já em relação à alta velocidade, temos esta chatice. Mas lembram-se, porque é que eu tenho sido tão cético e vos tenho dito que não acredito na alta velocidade em 2030? Temos aqui a prova. Carlos, mas havendo uma margem de 800 metros na prática, de ponta a ponta, não é? Em que são 400 para um lado e 400 para o outro em relação ao que está marcado nos mapas, isto é uma margem enorme e isto põe em alvoroço uma série de povoações nas margens da linha do traçado. E o que te pergunto é até que ponto é que estas dúvidas já não deviam estar esclarecidas junto da população quando sabemos que se a obra é para estar pronta em 2030, já devíamos estar muito mais à frente nesta fase. Eu penso que tudo isto se resume a uma grave falha de comunicação. Vamos já ver uma coisa. Ao contrário dos outros projetos ferroviários, este está a ser gerido por um privado e o privado pode entrar em negociação direta com os proprietários. E, de facto, já andam no terreno. Há topógrafos, há técnicos que já estão no terreno para tomar conhecimento dos locais que devem ser expropriados, e eu até considero isso um sinal positivo, pois significa que já se está a trabalhar a sério para que, quando os empreiteiros
começarem a operar no terreno, já terem as propriedades livres para poderem começar a trabalhar. Portanto, isto parece-me positivo. E acho que isto tudo corria muito bem. A IP, há 1 ano e há 2 anos, fez várias reuniões muito participadas com populações e autarcas dos concelhos de Vila Nova de Gaia e de Espinho. Foram reuniões bastante participadas. Foi já apresentada às pessoas, apresentado um corredor já relativamente fino, dentro dos quais 400 metros por onde o comboio iria passar. Foi dito, e há registros, áudio e vídeo, que determinadas propriedades e casas iriam ser poupadas porque conseguia-se otimizar melhor o traçado e, portanto, houve muita gente que ficou aliviada porque ficou a saber aí nessas sessões que as suas casas e terrenos iriam ser poupados. E isto foi-me dito por vários moradores e por vários autarcas e, de repente, começam a aparecer estes problemas. Ora bem, os topógrafos aparecem e, primeira falha, primeiro problema, aparecem de surpresa e confrontam as pessoas com a necessidade de expropriar as suas propriedades. E começam logo a pedir documentos e a mostrar às pessoas, sem ser mais nem menos, ainda por cima, por vezes num domingo ou no fim de semana, ou sábado ou domingo, bate à porta da casa, as pessoas dizem, olha, o comboio vai passar por aqui e a sua casa vai abaixo. É assim nestes termos, mostra inclusivamente um traçado onde provam que é por ali que vai passar o comboio. Depois, o traçado apresentado pelo consórcio aparentemente não é o mesmo do que foi escolhido pela IP. E daqui esta grande contradição. Ou seja, o consórcio, na verdade, tem o direito de otimizar o traçado pela via que lhe parecer mais barata. E pode levar a demolir casas que não estavam inicialmente previstas. O consórcio pode querer evitar fazer túneis para que o projeto saia mais barato. Ou fazer túneis mais curtos. Ou optar por túneis com um processo construtivo diferente. Por exemplo, pode optar por abrir, digamos, uma grande vala, fazer o túnel, tapá-lo, ou então usar uma tuneladora num processo perfurativo mais complexo e mais caro, sendo que no primeiro teria que haver expropriações, no segundo já não. Portanto, o consórcio tem o direito a otimizar o seu traçado. Mas tudo isto choca de frente com as populações autarcas que tinham nas suas mãos uma informação que lhes tinha sido dada pela IP e que apresentava um traçado diferente. E é aqui que está o grande problema. Depois, há aqui umas partes curiosas, que é, no caso de Gaia e de Espinho, este novo traçado, eu digo novo entre aspas, porque o que eu estou a dizer é que o traçado que agora é apresentado pelo consórcio e que não condiz com a linha fina que a IP tinha apresentado nas sessões públicas, este novo traçado poupa 2 quintas ligadas à prática equestre. A Quinta do Outeral em Gaia e a Quinta da Gata em Espinho. E, portanto, estas coisas eram quintas que, à partida, iriam ser atravessadas pelo traçado de alta velocidade e que agora são poupadas ou parcialmente poupadas e, portanto, isto levanta suspeições na população sobre o poder que os proprietários destas quintas têm de, eventualmente, poderem mudar o traçado. Mas, quer dizer, estas dúvidas até são legítimas, porque o que está aqui em causa é, de facto, uma falta de comunicação. E, neste caso, eu acho que, se as empresas não têm nada a esconder, os jornalistas até podem ser os seus melhores aliados, da IP e do consórcio. E podem ser os melhores aliados desde que não os deixem pendurados quando os jornalistas fazem perguntas e as respostas não aparecem ou chegam tarde. Ou podem ser os seus bons aliados desde que depois a empresa não venha fazer comunicados após a publicação dos artigos a correr atrás do prejuízo perante dúvidas que já são públicas. E, portanto, se prestar informações atempadamente, estas dúvidas desaparecem. E, portanto, o que nós temos aqui é, por um lado, uma coisa que eu até considero que é positiva, que era já andarem técnicos no terreno para avançar com as expropriações, para que as obras comecem rapidamente. Por outro lado, um grave problema de comunicação. Eu queria só acrescentar uma coisa em relação ao que o Carlos disse, de as opções que são tomadas para o projeto ser mais barato ou mais caro. Eu estava a lembrar umas declarações não muito antigas do presidente executivo da Mota-Engil, Carlos Mota dos Santos, que é o líder do consórcio Lusalab, que desde a primeira PPP tem sido dito o preço é um grande desafio, mas vamos a jogo, vamos apresentar a proposta. Pois é, o preço é um grande desafio e está visto como é que se resolve o quebra-cabeças. Escolhe-se as opções mais baratas, mas que depois eventualmente podem ter mais impactos sociais do que outras opções. E há casos em que o barato pode ser extremamente caro
e mais uma razão para vamos já ver se a primeira PPP, com todas as alterações que estão a ser avaliadas, como a estação de Santo Ovídio, o facto de já não haver se calhar um túnel de 5 km como estava inicialmente previsto e ser um túnel muito menor, vamos já ver se a primeira PPP também não vai abaixo por causa de todas estas situações. E depois lá está. Retoma-se tudo, tem que se aumentar os orçamentos e se calhar as opções vão ter de ser outras. Vamos ver como é que isto vai acabar. Tempos interessantes de se vizinho. Uma coisa que tem um impacto social muito positivo também é o turismo ferroviário e, em particular aqui ao lado, em Espanha, o Diogo esteve muito atento sobre isto e escreveu sobre isto, porque há associações dos amigos dos caminhos de ferro regionais que operam comboios que, de outra forma, provavelmente estariam encostados num qualquer museu, tornando viva a história para as populações. Diogo, nós ainda estamos uns passos atrás neste panorama. Sim, em Espanha há quase 30 anos, se não mesmo há 30 anos, que temos a Fundação dos Comboios Espanhóis, temos duas associações como a ASAF de Saragossa e a AFM de Madrid, que são proprietários dos comboios, que ajudam a repará-los e depois põem-nos em circulação em viagens turísticas que são feitas pelo menos uma vez por mês e que permitem conhecer a Espanha muito para lá de Madrid. Há viagens programadas, por exemplo, até Vigo, já houve uma viagem este ano até Málaga, uma das próximas viagens é até Bilbao, outra viagem vai ser Aguilar de Campo para se conhecer a fábrica das bolachas, Sória, Salamanca, que foi uma das viagens que fiz recentemente, e é extraordinário como as parcerias funcionam muito bem, porque esta viagem, por exemplo, até Salamanca, foi uma parceria entre as duas associações, que contou com a ajuda da Alsa Rail, que é o departamento ferroviário da Alsa, da empresa rodoviária, que ajuda a vender os bilhetes, que os põe à venda na internet, o que atrai muito mais gente, e que depois também possibilita a atração, ou seja, proporciona que haja um maquinista devidamente certificado para pôr este comboio em marcha. E depois, os programas são muito variados, o material circulante também é muito variado, portanto há a primeira classe com compartimentos que são extraordinários, porque se rebatermos os dois bancos formam autênticas camas. Depois há a primeira classe em salão, segunda classe em compartimentos, segunda classe com carruagem bar, de tudo um pouco. Até há uma carruagem, no caso da Associação de Saragossa, que é dos tempos dos Wagonlites, uma carruagem de 1930 e devidamente pintada dessa forma. E em comparação com a nossa APAC, que vai fazendo o melhor que pode e com os recursos que tem, porque os apoios são praticamente inexistentes, e há uma enorme distância entre os dois países na maneira como se promove este turismo ferroviário, com a grande ajuda de voluntários e com os apoios que são necessários para promover também a coesão social dos territórios, para que as pessoas que estejam em Madrid ou em Saragossa possam conhecer os locais de Espanha da maneira mais sustentável possível e sem perder dinheiro com a viagem. Pelo contrário, até pode gerar lucros que podem ser reinvestidos na compra de novo material ou de melhoria das condições. Carlos, este cenário de termos associações de amigos dos comboios a promoverem comboios de forma regular é algo completamente impensável em Portugal ou isto um dia ainda poderá ser possível? No caso português acho muito difícil, porque não temos massa crítica nem massa associativa para isso. Até a começar pelo próprio país, que é pequeno, não é? De facto, há muita gente que gosta de comboios, mas não são assim tantos que permitam criar associações com músculo, com força, para que pudessem avançar com projetos deste tipo, idênticos aos que o Diogo relatou. Até porque faltaria aqui uma coisa fundamental que tem havido em Espanha, que não há cá, que é apoio institucional, ajuda no financiamento e um operador público mais flexível que não tem existido. Aliás, o próprio operador também falha ele próprio na questão do turismo ferroviário. Eu estou aqui, enquanto o Diogo falava, eu revisitei aqui um artigo que escrevi em 5 de outubro de 2023, que tem por título CP lança comboios turísticos para o ano inteiro, e é mais um daqueles muitos artigos que, enquanto jornalista na altura, escrevemos convencidos de que estamos a falar a verdade, até porque as fontes são oficiais
e julgamos que de facto é verdade, e depois o futuro acaba por desmentir e as coisas acabam por não acontecer. E nessa peça, citando efetivamente fontes oficiais da CP, estava previsto um grande entusiasmo com os comboios turísticos. A estrela joia da coroa é claramente o Histórico do Douro, que assim tem de facto uma saída regular para o terreno, mas falava-se também que o Volguinha ia passar a ser um comboio turístico regular aos fins de semana durante o inverno, durante o tempo de verão, etc., que iria transportar muitas crianças de muitas escolas, que era uma oferta regular que as pessoas poderiam comprar e contar com ele, e voltou a circular algumas vezes, mas sempre de forma casuística, pontual, e quem quiser andar no Volguinha tem que estar à espera de notícias sobre o Volguinha, porque não é uma oferta confiável. Também se falava em lançar um Miratejo, ou seja, aproveitar a linha da Beira Baixa para, pelo menos entre o entroncamento e Ródão, ou até Castelo Branco, porem a circular as carruagens Schindler, que durante o inverno não são tão necessárias como durante o verão da linha do Douro, e poder ter também ali uma oferta regular aos fins de semana. E isso também não foi feito. Também havia a promessa de, uma vez que está a ser recuperada uma UTE da linha de Sintra, da primeira série, que lá circulou nos finais dos anos 50, para pô-la a circular na linha de Sintra também como oferta turística. E também isso também não avançou. E, portanto, por parte dos entusiastas da ferrovia, não são assim tantos, nem têm tanta força para avançar com projetos deste tipo, e o próprio operador que, tendo a faca e o queijo na mão, tem o material, tem o know-how, tem tudo e também não consegue sequer lançar uma oferta turística regular. Aliás, a CP neste momento está a chegar a um ponto, digamos que já está a regredir, ou seja, a CP já não consegue neste momento fazer com que o comboio chegue a horas e chegue limpo. E, portanto, se nem isto consegue fazer, muito menos consegue ter uma oferta regular nos comboios turísticos. E já agora, quando eu digo que a CP não consegue assegurar estes 3 items, que é de facto fundamental para uma operação ferroviária, tudo isto é fundamentado naquilo que nós observamos hoje em dia com os atrasos dos comboios, com as supressões. Estou a recordar, por exemplo, no caso do Oeste, tem havido supressões sem que o serviço seja substituído por autocarros. Comboios grafitados que há mais de um ano que não são limpos, comboios grafitados que estão pintados nas próprias janelas, as pessoas dentro da automotora não conseguem olhar lá para fora e nem sequer há a preocupação de pelo menos limpar as janelas, já que não conseguem desgrafitar toda a composição. Para não falar de outras questões, como, por exemplo, a manutenção das roturas de carga em Faro e nas Caldas da Rainha, que não têm qualquer sentido. E se nós perguntarmos a qualquer ferroviário porque é que isso acontece, as pessoas vão dizer porque já é assim há 20 anos, mas ninguém sabe dar uma razão plausível para isso. E, enfim, horários que são iguais há décadas por parte da CPI que não são mexidos, parece que a empresa está parada à espera que as modernizações se concluam para finalmente reformular a sua oferta. Mas não, a empresa deve fazê-lo a todo momento, deve adequar-se à procura e não deve estar parada como neste momento parece estar. E só acrescentar mais um ponto, que é, Carlos, falavas do comboio Miratejo ou Beiratejo, eu acho o nome mais simpático seria Beiratejo. Por exemplo, a CP anunciou há poucos dias, e já está em marcha, o comboio da Rota das Cerejeiras, que vai percorrer a linha da Beira Baixa. Agora custa-me porque é que se põem comboios, carruagens intercidades primeira classe, que nem sequer dá para abrir as janelas. Porque é que não se põem carruagens Schindler ou mesmo Sorefame, que dariam todo um outro espetáculo para apreciar toda aquela paisagem? Como é que é possível? Porque com certeza que há material para isso. E as pessoas estariam dispostas a pagar por isso. Já tem sorte em não ser uma UTE para fazer esses serviços especiais. Nós temos observado neste tipo de viagens que as pessoas adoram este tipo de carruagens, como a Schindler e as Sorefames, em que as pessoas podem abrir a janela e desfrutar melhor da viagem. E isto não é um exclusivo dos amigos e dos entusiastas do caminho de ferro. Não. Mesmo as pessoas para quem a ferrovia é uma coisa relativamente indiferente, não ficam indiferentes quando têm a experiência de viajar em carruagens deste tipo. E, portanto, a CP deveria aproveitar para as potenciar. Mas não, por isso é que eu te digo, já é uma sorte não porem UTEs grafitadas a fazer estes serviços especiais. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, eu sou o Ruben Martins, o Sobre Carris fica hoje por aqui, vamos entrar em período de pré-campanha eleitoral e aqui estaremos também para olhar para os programas dos partidos nesta parte mais ferroviária. Teremos tempo para isso. Um abraço e até ao próximo episódio. Tchau, até à próxima. Boas viagens. O público fica no ouvido.